Aqui está uma mensagem para muitos já conhecida, uma história que naquele tempo chegou a um certo momento do povo desacreditar de um grande milagre, através de uma grande peleja, uma grande guerra, mas através de uma grande sinceridade em um coração de um único e simples homem, que a Bíblia chega a relatar que ele era valente e valoroso. Para quem que ele era valente e valoroso? Para o mundo? Para um irmão? Para uma irmã? Não, para Deus. Jefeté, ele poderia ter vindo de um ato de prostituição, ele poderia ter vindo de um pecado consumido, só que ele era filho de Deus. Ele era um homem que Deus se agradou dele, porque desde a sua mocidade ele se devotou a Deus e a se consagrar e a buscar a Deus do céu de todo o seu coração, de uma tal forma que o próprio Senhor chega a relatar que Jefeté era um homem de Gileade, filho de Gileade, porém valente e valoroso. Aleluia. Só que o seu pai tinha uma mulher, e esta mulher, igreja, ela teve 2 filhos. Aleluia, Jesus. E esses 2 filhos não quis saber de conversa quando cresceram. O que eles fizeram? Expulsaram Jefeté de dentro de casa. Seu pai não existe mais. E agora, para não herdar a herança de seu pai, os seus irmãos achou melhor expulsar ele de dentro de casa. Porque ele não era do mesmo sangue, da mesma mãe, e assim por diante. Só que a Bíblia diz que Jefeté não discutiu. Jefeté era um homem de visão, ele não debateu. Jefeté, ele fez como a própria Bíblia diz: se não recebeste na sua própria casa, sacuda a sandália dos seus pés e sarta fora. A Bíblia diz que Jefeté então foi para uma outra cidade, foi para Mispa. Só que a Bíblia também relata que homens levianos saiu com ele daquela cidade que ele morava. Homens levianos, homens pecadores, homens enganadores, homens que praticavam mal, foram com Jefeté. Porém, habitaram com Jefeté na mesma cidade. Só que nem um momento sequer Jefeté se uniu com eles. Jefeté se corrompeu com eles. Nem um minuto sequer Jefeté viveu ou andou com eles praticando coisas ilícitas ou coisas alheias ou coisas erradas. Jefeté sempre permaneceu firme e fiel ao seu único Deus Santo e Poderoso. Esse homem começou ali a prosperar. Esse homem começou a ser abençoado por Deus. Ele não olhou para que alguém poderia condená-lo ou falar alguma coisa da vida dele. Mas o mais importante, que ele se enquadrou lá nos Salmos. Primeiro, Jefeté ele não ficou ali nas rodas dos escarnecedores. Jefeté ele não ficou falando mal dos seus irmãos lá atrás, que até mesmo humilhou. Não. Jefeté simplesmente deixou a vida deles lá para viver a sua com Deus. E há muitos que estão na terra hoje que têm que abrir os olhos para essa situação. Se não deu certo para você em um lugar, Deus preparar um lugar melhor. E lá Deus vai multiplicar, Deus vai te abençoar. Mas para isso, tu precisa ser fiel a Deus. Porque a minha Bíblia diz: seja fiel a Deus no pouco, que no muito Ele te colocará. E a
do Senhor diz que o Senhor abençoou ele. Ele conheceu uma moça, casou-se, teve uma única filha. Só que enquanto Jefeté estava sendo próspero e abençoado por Deus, lá atrás, os seus irmãos não eram pessoas capacitadas para a peleja. Os seus irmãos não eram pessoas capacitadas para a guerra. Os seus irmãos não eram pessoas que tinham comunhão com Deus. Os seus irmãos não eram pessoas que tinham intimidade com Deus. E a Bíblia diz que naquele tempo os filhos de Amon começou a querer pelejar contra os filhos de Israel. E os anciões, vendo que não seriam capazes de vencer esta peleja, não pensaram duas vezes, a não ser buscar, ir atrás de um jovem que saiu humilhado, escorraçado, que sofreu, padeceu pela sinceridade com Deus. Às vezes, irmãos, nós precisamos passar por tudo isso, mas devemos permanecer sinceros com o Espírito Santo do Senhor. Permanecemos fiéis a Deus, para que Deus seja fiéis a nós. Eles então não pensaram duas vezes a não ser ir atrás de Jefeté. Arrumaram as suas bagagens, seus animais, os anciões, e foram atrás de Jefeté. E ali tentaram fazer um acordo com Jefeté, para que ele viesse voltar para sua terra natal e ali pelejasse pelo povo de Deus, pelejasse por Israel. E Jefeté ainda tentou argumentar: não, mas vocês não me expulsaram de lá, vocês não me tiraram de lá. E os anciãos olharam firme para Jefeté e falou assim: você saiu de lá escorraçado, você saiu de lá como cauda, mas hoje você vai voltar como cabeça. Hoje Deus vai levantar você como cabeça naquela cidade, para mostrar para os teus adversários, para os teus inimigos, que o Senhor é fiel àqueles que é fiel para com Ele. Jefeté então olhou para o lado: não, mas Deus vai ser testemunha entre nós e ti. Os anciões ainda dizem. Jefeté então se despediu da sua esposa, se despediu da sua única filha e voltou para sua terra com os anciões. A Bíblia diz que ele tentou de todos os momentos para que esta guerra não fosse em frente, porque naquele tempo, irmãos, não era simplesmente chegar: eu vou bombardear, eu vou matar isso. Não. Eles enviavam mensageiros, eles enviavam carta para tentar entrar em um acordo único e fiel. Só que quanto mais Jefeté tentava entrar em acordo com os filhos de Amon, não tinha jeito. Rasgavam as cartas, muitas das vezes matavam até os homens que levavam recado. E Jefeté olhou e falou: Senhor, e agora? Eles não querem renunciar, eles não querem voltar atrás. E como que eu vou vencer esta peleja, Senhor? E aí ele foi consultar a Deus. É aí que entra a mensagem desta noite: o valor da palavra do homem de Deus para com Deus na tua vida. Jefeté então foi falar com Deus. Jefeté então foi se humilhar ao Senhor. Jefeté então ele foi se entregar a Deus, porque ele sabia que grande seria a peleja, porque os filhos de Amon eram homens guerreiros, eram homens poderosos, e ele não podia contar com os dois irmãos, ele não podia contar com algumas pessoas, porque ali já tinha mais anciões do que jovens. E os filhos de Amon eram mais fortes, eram pessoas mais novas, mais jovens. Então este homem não pensou duas vezes a não ser se humilhar a Deus.
Bíblia diz que ele tentou de várias formas, mas quando o Espírito de Deus veio sobre ele, ele passou pelas cidades e foi e falou com Deus. Ele olhou e viu como que era aquele local, viu como seria a estratégia que Deus poderia conceder. E ali ele foi e fez um voto, um único voto ao Deus do céu. E ele disse ao Senhor: Senhor, se totalmente deres os filhos de Amon em minha mão, e aquilo que sair à porta da minha casa, e sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. E oferecerei em holocausto. Você já parou um pouco para ler e meditar bem neste versículo? Ele não chegou e falou: Deus, se o Senhor me der a vitória, eu vou matar um carneiro, eu vou matar um cabrito, eu vou matar uma vaca, um boi. Não. Ele disse: Senhor, quando eu voltar para a minha terra, para o meu lar, para a minha família, para a minha casa, e aquilo que primeiramente vier ao meu encontro, será do Senhor. Nós temos um sacrifício lá no monte, que o homem fez, que Deus testou o homem até o último segundo, que foi o sacrifício que era para ser Isaac. E agora vemos um outro sacrifício. E quando falamos de sacrifício, falamos de fé. E o verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus tem que ter fé, irmãos, para falar com o Papai do céu desta forma e dizer: Senhor, aquilo que sair é teu. Não quero saber, pode ser o que for, vai ser teu. Você já parou para pensar nisso? Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, o avô, o tio, teu parente. Você já pensou para parar, para imaginar essa situação desse homem? Ele jamais imaginou que seria a sua filha que viria ao seu encontro. E ele não poderia voltar atrás. Por quê? Porque ele não falou com qualquer pessoa. Ele não fez um voto com qualquer pessoa. Aí, trazendo para os dias de hoje, quantas das vezes Deus usa servos e servas de Deus, e você fala para Deus que vai fazer isso, fazer aquilo. Não, se o Senhor me der a minha cura, se o Senhor me der o meu milagre, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Cadê a palavra? Deus cumpriu com a dele, a mastúria. E você cumpriu com a sua? Deus cumpriu com a promessa dele, e você cumpriu com a sua? Deus cumpriu com aquilo que você pediu, e você cumpriu com aquilo que falou para Deus? Eu vou falar uma mínima coisa. Tem pessoas que falam: Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou chegar cedo na tua casa, eu vou limpar a banheira, eu vou varrer a igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Amanhã ou depois procura esse fulano, essa fulana. Sumiu, desapareceu. A bênção bateu na porta. Ah, Deus já me deu mesmo. Só que Deus não é menino. Deus não é brinquedo. Cumpra com aquilo que tu falou para Deus. Deus foi fiel na tua vida porque tu não está sendo fiel para Ele. Jesus, se tu me tirar disso, eu vou ser fiel ao Senhor. Sai da igreja, chega em casa, está no telefone 24 horas. Ou vai para a casa do vizinho, da vizinha fofocar. Falar mal do pregador, falar mal da obreira, falar mal do pastor, falar mal da igreja. Se converta.
põe a tua casa em ordem, paga o que você prometeu ao teu Deus, seja fiel a Deus como Ele foi fiel para você. São mínimas as coisas que vai tirar muito crente da porta do céu. E sabe para onde você vai? Para o inferno. Lá é o lugar dos devedores, dos mentirosos, dos fraudulentos. Ontem, hoje, foi falado algo aqui nesse altar, e eu lá de casa, eu falei, Senhor, Tu é fiel. Tudo que Deus falou comigo, Deus falou aqui ontem, Deus falou aqui hoje. Tem muito crente, irmãos, que precisa se converter em muitas áreas. Tem que voltar a ser como foi Jefeté. Ele não olhou para aquilo que vinha diante dele. Ele não olhou para que veia uma moça formosa, uma moça bela. Ele não olhou porque era sua única filha. Ele simplesmente se lamentou, porque ele sabia. Ele sabia que não podia voltar atrás. Ele sabia que não podia negar o seu Deus pelo amor da sua própria carne. E quantos estão aí passando a mão no pecado do seu filho, passando a mão no pecado da sua filha, passando a mão no pecado do seu esposo, da sua esposa, de fulano, de ciclano? Cuidado, fala a verdade, doe o que doer, irmãos, mas seja um verdadeiro servo e serva de Deus. Jefeté olhou e viu a sua filha vindo dançando, pulando, se alegrando. E a menina olhou e viu que veio do seu pai se alegrar, porque viu a sua única filha, não. Ela olhou, eu não entendi, por que meu pai está chorando? Naquele tempo rasgavam as vestes, como muitas das vezes Moisés fez. E ali, Arão, e ali ela olhou, e Jefeté olhou para ela e falou: filha, muito entristece o meu coração, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Você sabe o que é isso, irmãos? Ele chegar e dizer para sua filha: eu fiz um voto a Deus, independente da circunstância, independente do que seria, eu não posso jamais voltar atrás. Porque lá atrás eu falei com o Pai me socorreu, o Pai me livrou. Aqui estou, pela misericórdia dele. Se hoje tu está de pé, meu irmão, minha irmã, debaixo de muita luta, de muita prova, de muita perseguição, a tua família te abandonou, teus irmãos te escorraçou, até mesmo cristãos fez você sofrer, só que você se humilhou lá atrás. Deus preparou tudo, Deus te deu condições, Deus te capacitou. E por que hoje tu vai negar o nome do Senhor? O mesmo Deus que deu é o mesmo Deus que pode tirar. Como diz Jó, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó é os teus filhos, mas Jefeté é tua filha. Sim, mas eu não posso negar o nome do meu Deus. Eu fiz um voto a Deus e eu tenho que cumprir ele. Irmãos, a Bíblia diz: quando fizer um voto, melhor que nem fizer, porque se fizer e não cumprir, duro será a serviço de Deus para a sua vida. E tem pessoas aqui que o Espírito de Deus está revelando que você já fez voto com Deus, e até hoje Deus está no céu assim, ó, cadê?
Cadê? Ribalabagassúria. A tua vitória já veio. Não, Senhor, mas eu queria mais. Não, o que tu pediu é o bastante. Quantas pessoas, irmãos? Jesus está revelando que tem muitos ouvintes que está pendente com Deus. Sabe o que é ficar pendente com Deus, irmãos? Eu já passei por isso, irmãos. E Deus me cobrou. Eu conto como testemunha. Deus usou pessoas e falou: olha, para a tua vida com Deus estar certo, tudo tem que estar certo. É conta paga, é tudo, irmãos. E tem muitas pessoas aí com débito com Deus. Você não está débito com o pastor, com o missionário, com a igreja, não. Você está com débito com Deus. E o ai de Deus vai vir, irmãos. Cuidado. Seja como este homem. Falou a verdade. Se fosse pelos dias de hoje, pelos jovens de hoje, não. Tipo assim, dê o seu jeito. Faz alguma outra coisa. Eu tirar minha própria vida. Mas a filha de Jefté era uma serva de Deus. Ela, num certo tempo, é claro, eu creio que ela se entristeceu. Mas o tempo, ela disse: eu posso hoje ser oferecido ao Senhor, mas amanhã estarei glorificando lá na glória com meu Deus do céu. Bate palma e dá glória a Deus. E ela então, irmão, só pediu ao pai que gastasse a sua mocidade por 2 meses, para que se cumprisse. Se você for ler lá no 38 e seguir, se cumpriu. Por quê? Mais vale a palavra do homem de Deus para com Deus. Amém? Quem recebe essa palavra nessa noite? Aleluia! Aleluias!